Salve, salve, meu povo! Está começando mais um episódio do Guetonomia. Me chamo Denise Alves, sou produtora de conteúdo no Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. E eu sou Rafael, analista de conteúdo do Porquê. E hoje nós vamos falar sobre impostos. Tem muitas pessoas que dizem que o imposto tem que acabar, que imposto é roubo, que imposto é uma coisa vinda diretamente do inferno. E hoje a gente vai descobrir isso aqui, para que serve, de onde que surgiu o imposto e como que isso tudo funciona, certo? Certo. Então, os impostos eles servem para quê? Vamos lá, eu entendo a indignação de muita gente achando que tudo é roubo. Eu acho que tem muito a ver com a ineficiência do Estado. Mas você precisa de imposto, né? O governo, ele precisa de dinheiro para rodar. Lembra, a gente falou no episódio anterior que o governo tem um monte de funções na economia. Ele precisa prover, por exemplo, educação pública, saúde pública, segurança. Assim, você pode argumentar que prover mal, que é o que eu concordo. Mas ele tem que prover todas essas coisas, aposentadoria, pagar funcionário público. Esse dinheiro não cai do céu. Esse dinheiro vem dos impostos, principalmente. E os impostos saem do nosso bolso. Então, para prover esse monte de coisa, você precisa de dinheiro que vem dos impostos. Então, num mundo ideal, né, os impostos arrecadados dos nossos bolsinhos maravilhosos que vão para o governo, para que o governo banque esses serviços públicos, como transporte, hospitais, saúde e todas essas coisas. Acho que não é no mundo ideal, acho que sempre é isso, é verdade. O problema é que muitas vezes a qualidade fica muito aquém do que a gente espera, né? Mas por que isso acontece? Porque se arrecada o imposto da população com a justificativa para se pagar os serviços públicos, por que isso não acontece? O Estado brasileiro é muito ineficiente, né? Isso que no fim das contas pega. Então, se gasta mais do que se ganha? Não, também, mas assim, cobra-se muito imposto da população e o resultado não é muito animador. Acho que esse é o ponto. Então, o que sobra disso aí é ineficiência. Agora, você vai pegar alguns países ricos, lá é muito mais eficiente. Eles cobram bastante imposto da população, mas às vezes eles veem o resultado. Aqui, e tem outros países mais pobres que é muito pior a situação, aqui essa ineficiência não é tão alta. Então, cabe a nós também pressionar os políticos para que melhore isso, que esse serviço seja entregue de uma forma com qualidade. Eu acho que boa parte disso ocorre na arena política, nos incentivos também que estão por trás de políticos, de servidores, etc. Mas é nosso dever também pressionar esse pessoal, os políticos, para que isso melhore, né? Uma pergunta bem importante também. Todo mundo paga a mesma quantidade de imposto? Não. O imposto no Brasil é que ele tem uma cara muito regressivo, que a gente fala. Quando a gente fala regressivo é com proporção da renda. Com proporção da renda, os pobres tendem a pagar bastante imposto no Brasil. Por quê? Por quê? Por causa do... Por quê? Porque o imposto no Brasil é muito imposto sobre consumo. Sim. É muito calcado sobre consumo, tem imposto de renda. Mas aí o imposto sobre consumo é tipo, eu vou no mercado e compro um item lá e dentro desse item já está embutido o imposto. Está embutido o imposto. Então, imposto de renda, você pegar o imposto de renda, quem ganha mais, paga mais imposto proporcionalmente. Mas no Brasil não é só renda. Boa parte dos impostos é consumo e produção. Então, em primeiro lugar, você acaba prejudicando muito a produção, prejudica a geração de emprego, etc. Em segundo lugar, como é imposto sobre consumo, você penaliza mais os pobres. Porque se eu vou comprar, por exemplo, uma caixa de leite e custa R$5 uma caixa de leite, e, por exemplo, R$1 disso é imposto, o pobre e o rico vão estar pagando o mesmo R$1 quando eles compram a caixa de leite. Isso, como proporção da renda, pesa muito mais no bolso do pobre aquele R$1. Sim. Então, partindo desse princípio, os ricos pagam menos e nós proporcionalmente. Proporcionalmente pagamos mais. Isso. Então essa é uma estrutura de imposto regressiva. E se você for pegar no montante mesmo assim, a gente acaba se dando mal, acho que mais de uma vez, porque o gueto, por ser a maioria, né, eu acho que acaba consumindo muito mais de repente do que quem tem mais grana, assim. Exato. Sabe? Então, quanto maior a renda, mais facilidade a pessoa tem de poupar, por exemplo. Sim. Então, o consumo de uma pessoa mais pobre, ele ocupa uma parte muito grande do orçamento. Na nota fiscal vem deduzido quanto você está pagando. Vem sim. Acho que o pessoal pode olhar e ter uma ideia. Sim. Quando eu assisto os jornais, assim, e até mesmo quando eu tenho oportunidade de folhear algum jornal impresso, eu sempre vejo um nome
super difícil chamado déficit. Ah, sim. É os nomes feios da economia. E esse nome, muitas vezes, vem atrelado com o imposto dentro do mesmo texto ou da mesma informação. Isso aí. Qual que é a relação e o que é esse déficit? Qual a relação que o senhor tem com o imposto? O governo, ele como eu disse, ele tira dinheiro da população na forma de imposto para pagar um monte de coisa, certo? Então, ele tem quanto que entra de dinheiro e quanto que sai de dinheiro na forma de gasto. Se ele gasta mais do que arrecada, a gente fala que ele tem um déficit. E esse déficit é financiado com aumento de dívida. Pode crer. Então o governo ele tem a dívida dele. Né? Então funciona mais ou menos como qualquer pessoa. A pessoa ela tem o seu salário e ela tem os seus gastos. Se ela gasta mais do que arrecada, ou ela tem que queimar uma poupança, e se não tem mais poupança, tem que tomar emprestado. Sim. E aí paga os juros. Isso, e aí, isso que é a dívida pública, o governo tendo que financiar esse excesso. Pode crer. E tomando emprestado. E essa dívida pública é paga através do imposto também. Isso, tal. Você nunca paga a dívida totalmente. O que o governo faz, ele fica rolando essa dívida meio que para sempre. E o que é rolar essa dívida? Rolar essa dívida tem, por exemplo, dívida que está vencendo que eu tenho que pagar alguém que me emprestou. Eu vou lá e emito uma dívida nova para pagar essa pessoa e fico com um compromisso com outra pessoa lá na frente. Então a dívida vai rolando. Tá? Só que eu tenho o custo de manutenção disso, que são os juros. Então tem que remunerar a pessoa que tomou emprestado. O governo tem que remunerar. Sim. Então ele paga juro. Esse é o custo de manutenção. Então, só para eu ver se ficou claro essa coisa do déficit assim, e para também ficar claro para você. Quando, por exemplo, eu preciso comprar uma geladeira. Essa geladeira custa R$ 1.500 e eu só recebo R$ 1.000. Isso. E aí, então, eu tive um déficit de R$ 500 na minha arrecadação mensal. Ou você tira de um dinheiro que você guardou, ou você toma emprestado, faz um crediário. Parcela com a condição dos juros, que é o preço disso, Isso, né? é o preço disso. O preço do... Exatamente. Então, o governo é isso, ele tem que tomar emprestado. Então, o custo de manter essa dívida é o juro que ele tem que pagar para as pessoas que estão emprestando para ele. Quanto maior a dívida, mais custoso é manter, porque tem que pagar mais juro, né, em cima de dívida maior. E, além disso, quando ela é grande, com uma alta chance, o governo tem que pagar juro mais alto, né? Então, o problema não é ter uma dívida. Dívida qualquer governo no mundo tem. O problema é ter uma dívida alta e o pior disso, uma dívida que não para de crescer. Não saber administrar essa dívida, Isso, né? Então, se ele está gastando mais do que arrecada consistentemente, quer dizer que ele vai estar toda hora aumentando essa dívida. Sim. Isso aí pode virar uma bola de neve. E reverbera no imposto sobre consumo. Isso. Então, quanto mais caro manter a dívida, mais imposto ele tem que... Logo, reverbera onde? No nosso bolsinho. Claro, né? claro. Exatamente. Então, gente, se vocês entenderam ou ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Segue a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo sendo postado. E é isso. Valeu pela atenção. Até a próxima. Abraço, pessoal. Impostos são arrecadados para bancar serviços essenciais, saúde, educação, paradas fundamentais. Mas nem sempre o que o Estado gasta equivale ao que se arrecada. Essa conta no fim das contas e a população quem paga. Impostos são arrecadados para bancar serviços essenciais, saúde, educação, paradas fundamentais. Mas nem sempre o que o Estado gasta equivale ao que se arrecada. Essa conta no fim das contas e a população quem paga.